da criança, as suas perguntas vão mudando. Você tem que estar 24 horas sentado em você mesmo. Porque senão a pergunta muda e você não vê. De quanto tem de conversa nossa lá no www? Horas e horas e horas. Eu nunca falei nada diferente. Só mudei a palavra. E quando eu mudo a palavra, vocês acham que mudou tudo. Por quê? Porque você não está sentado ali. Ontem a gente estava falando, tinha umas 20 e pouca pessoas lá. Aí um disse assim, que pena que fulano não veio. Eu disse, que pena que você não aproveitou nada. Está preocupado com fulano. Eu falei para você e não para ele. Eu não estou aqui para salvar o problema do mundo. Até porque o mundo não tem problema. Vocês veem problema no mundo. Eu estou aqui para falar com vocês. Um a um. Para falar de vocês, para vocês. Porque isso você pode entender. Isso você pode, supostamente, pode agir e fazer. É por isso que eu coloquei aquela mensagem. E é isso que eu vou fazer no www. Quando começar aquelas perguntas do ET, eu vou dizer, moço, primeiro desce para a terra, depois tem que subir. Não dá mais para nós ficar perdendo tempo e falando, porque os vão que vocês não vão saber de nada. Então para de calcular o que você não pode saber. Porque senão você vai ficar se enrolando, achando que está fazendo alguma coisa. E cada vez que você descobriu o que o Espírito faz, você não descobriu nada. Você teve uma ideia diferente da que tinha. Porque aquilo não é verdade. Então, consciente nessa luta. Que a única coisa que você pode fazer é você que se conhece lutar contra você mesmo para viver uma vida diferente. Ou para viver a mesma vida de uma forma diferente. Porque se vocês estão aqui, é porque não estão satisfeitos da forma que vocês vivem a vida hoje. Se tivesse, eu não estava aqui. Vieram aqui esperando alguma coisa. Esperando alguma mudança. Concorda? E é disso que eu quero falar. Tem mais perguntas que tem? As pessoas que têm como profissão ajudar os outros, como que a gente não deve pensar? As pessoas que têm como missão ajudar os outros devem primeiro se ajudar para depois poder ajudar os outros. Mas toda profissão ajuda os outros. Eu não queria entrar nisso, porque você não ajudar os outros é uma forma de ajudar. É porque você coloca ideia do que é ajudar. Não. Se eu fiz, é a história. Eu continuo achando que eu tenho que dar um prato de comida. Mas eu não sei se tem. Se tem, se não tem, não tem. É o que, como disse a moça, se não é A, é B. Quando eu falo que você não é obrigado a dar o prato de comida, as pessoas acham que eu estou dizendo que não deve dar o prato de comida. Eu nunca falei isso. O que você precisa é alcançar a liberdade de ter que dar o prato de comida. Não sentir-se peso, porque qualquer coisa que você pega é uma aposta. Veja, Paulo tem uma frase inteligentíssima. A lei que o pecado. Só existe o errado porque existe o certo. Porque você determinou que uma coisa é certa, você criou o errado. Então não existe certo e errado. Existe o contrário daquilo que você diz que é certo. E que você cria, porque você diz que aquilo é certo. Então você não tem que fazer. E aí Paulo complementa: Cristo veio nos trazer a verdadeira liberdade. Qual foi a liberdade que Cristo nos deu? Você não é obrigado a fazer nada.
Porque ele, se nós fosse levar pela lei humana, ele teria que expulsar os romanos das ideias, ele teria que ir contra os traidores, ele não fez nada. Ele nada fez, só falou. Cristo fez alguma outra coisa que você falar? Fez? Chegou um dia, fez cura. Ele sempre disse, eu nunca fiz nada. Quem faz é meu pai. Que ele chamou, fechou a fé. Ele não fez nada, ele simplesmente passeou na Galileia falando. Complicado, porque você falando em realidade, que é para nós, que é uma ilusão, né? Mas se for levar essas coisas que estão mexendo comigo hoje, no meu trabalho amanhã, eu perco o emprego. Porque eu trabalho, digamos assim, com saúde mental. Se eu deixar. E qual o problema de você perder o emprego amanhã? Pois é, eu apelo. É o assar que você tem que estar empregado. Mas aqui eu tenho que estar, porque se eu não tiver, eu tenho que comer. Quem disse que você tem que comer? É o apego de você assar que tem que comer. Não estou dizendo para você pedir um emprego e passar fome na rua. Eu estou dizendo que você tem que ir trabalhar por ir trabalhar e não para se alimentar. E não porque é obrigado a ir. Olha, tem uma discussão que até hoje não ficou muito cara. Eu disse, por exemplo, uma vez para minha filha que vocês não são obrigados a usar sapato. Aí minha filha disse para eu, mas no lugar que eu trabalho eu sou obrigado. Se eu for descalço, eu não entro. Eu disse, mas eu não estou dizendo que você tem que ir descalço. Eu estou dizendo que você tem que ser livre o suficiente para escolher de sapato. E não ir porque é obrigado a ir. Quando você for livre o suficiente para escolher ir de sapato, para atender o outro, sapato não aperta. Mas enquanto você for porque é obrigado, sapato não. Incomoda. É isso que eu estou dizendo. Não é você perder o emprego. É você ir sem medo de perder o emprego. Se adaptar ao meio, né? Não é se adaptar ao meio sem se queixar, aceitar. Ser livre para optar se adaptar ao meio. Se adaptar ao meio é ainda um ato coercivo. O meio lhe obriga a fazer isso, você, por obrigação, faz. Eu estou falando, não é por obrigação, é ser livre para não ir contra. Moço, se tem uma outra coisa, eu falo muito do que nós já falamos, porque eu não estou conversando com gente nova, você sabe que eu não estou fazendo propaganda nossa. Já que devia estar, né? Mas eu faço só para levar. Tem uma conversa que nós fez que chamou-se Anarquista Graças a Deus. Aonde eu convoco vocês a serem anarquistas. Agora, o anarquista que tem um padrão de existir, um padrão anárquico, não é anarquista, segue o padrão. Então é você ser tão anarquista que você faz o que mandam você fazer sem se sentir obrigado a fazer. Entendeu? Então não é se adaptar, não é pelo poder coercivo, é pela liberdade de escolher se adaptar. Seria fazer para ser feliz. Fazer porque fez. Fazer porque fez, porque você quer fazer, porque gosta, porque qualquer outra coisa. Fazer porque fez. É sem questionar. Sim, Fazer sem questionar. isso, e por livre opção. E não porque a lei manda você fazer. Fazer por bom grado, né? Isso tá. Vamos agora usar as palavras de espírito. Isso foi o que Cristo ensinou. Eu da lei não tiro uma vírgula nem um ponto. Mas eu vim trazer o real sentido da lei. O real sentido da lei, não é não mate, é escolha não matar. Porque a lei não deixa de existir nada. Quantos milênios existe a lei não mate? E não é por causa disso que ninguém deixou de ser morto.